No vídeo de hoje eu vou contar como foi a minha experiência viajando por São Luís do Maranhão por 4 dias pela Urb e por que eu achei que não valeu nem um pouco a pena. Vem comigo! Olá, eu sou a Regina, sejam bem-vindos ao meu canal. Por aqui eu compartilho a minha rotina de delivery em casa através do iFood, testo alguns produtinhos também para ver se vale a pena você comprar. E em breve vou mostrar também as minhas viagens econômicas. E hoje nós estamos no quadro Diário de Viagem. E por aqui no Diário de Viagem já tem alguns vídeos onde eu coloquei quanto foi que eu gastei em cada lugarzinho que eu passei do Nordeste fazendo o meu mochilão. Ainda falta colocar alguns vídeos, se você estiver vendo no futuro, vou deixar os links aqui embaixo. Mas no final desse meu mochilão, que foi uma experiência maravilhosa, tinha esse pacote para fazer, ou melhor dizendo, tinha essa sinuca de bico para fazer. Bom, gente, essa viagem ela já começou meio estranha, já parecendo que não ia mesmo ser muito legal ou dar muito certo, porque na verdade eu não escolhi isso, foi a opção que a Urb deu depois que ela não pôde honrar com aqueles pacotes baratinhos que ela vendeu na pandemia, sabe? Estou eu aqui editando o vídeo e eu lembrei que esse pacote, na verdade, a gente tinha comprado bem antes de se pensar em pandemia, só que ela ia se realizar no período de pandemia e a gente não pôde realizar. Depois a Urb começou a vender todos aqueles pacotes bem baratinhos e aí ela se enrolou toda, ela não conseguiu honrar com os pacotes que ela tinha vendido, então acabou prejudicando quem comprou antes, como eu, e também quem comprou depois. Então a gente tinha a opção de pegar o dinheiro de volta ou então trocar por outra viagem. Ah, e outra coisa também, eu não estava sozinha como eu fiquei em todo o meu mochilão. Na verdade, eu meio que caí sem querer numa viagem em grupo e a maioria desse grupo escolheu, ao invés de pegar o dinheiro de volta, fazer essa viagem para São Luís do Maranhão. Na verdade, nós pegamos só uma parte de volta e a outra parte trocamos por essa viagem. Bom, então esse pacote incluía 4 dias em São Luís do Maranhão para conhecer ali os lençóis maranhenses. Aí incluía ficar no hotel em São Luís e ficar em uma pousada em Barreirinhas, que é de onde saem os passeios para os lençóis maranhenses. Não é de São Luís ali, da cidade ali. Você tem que ir para uma cidade mais afastada, que é Barreirinhas. São mais ou menos 3 horas e pouquinho até você chegar em Barreirinhas. Eu estava em Salvador e de lá encontrei o pessoal e partimos para São Luís do Maranhão. Voo com conexões, até aí tudo normal, né? Passagem baratinha, vai ter conexão mesmo. Nós chegamos à noitinha lá em São Luís do Maranhão e no dia seguinte, depois do café da manhã, eu decidi conhecer o Centro Histórico de São Luís, que inclusive foi bem legal, foi muito bonito. Vou deixar umas fotos aqui passando para vocês. Mas assim, foi meio que rapidinho, porque afinal de contas eram só 4 dias e eu tava vindo uma outra vibe, outro clima, porque eu tava fazendo mochilão, viajando bem tranquilo, ficando 1 mês em cada lugar, 15 dias em outro lugar. Então eu tinha muito tempo para fazer tudo o que eu queria fazer por ali, como se fosse uma moradora realmente. Mas com esse pacote era diferente. Então consegui ver o Centro Histórico de São Luís e voltei lá pro hotel. Depois disso, as meninas que estavam viajando de férias, elas foram comer no restaurante. Eu só acompanhei, mas depois eu comprei uma salada para mim de frango no supermercado, bem baratinho, R$14, uma salada que tava bem gostosa, porque eu tava viajando de forma econômica. E logo depois do almoço, a gente chegou no hotel e o rapaz que a gente tinha fechado a van, ele já tinha chegado. Ele combinou o horário, mas ele chegou praticamente 1 hora antes. E aí naquela correria, toda, alguém ficou tomando conta assim das bolsas, das mochilas, para as outras pessoas irem ao banheiro. Eu só espiei assim na van, vi que o meu mochilão tava lá, não conferi se a minha mochilinha com os meus itens de higiene pessoal estavam lá. Eu deduzi que tava, que o mochilão tava, falei, acho que a mochilinha também tá, já que tinha alguém tomando conta. Então a gente entrou na van para poder ir para Barreirinhas. E essa van,
Esse rapaz, ele decorou a van, colocou um tapete vermelho, colocou umas luzes lá, que eu nem sei que luzes são aquelas lá, que ficava meio azulado lá dentro. Então era proibido comer lá. E vocês lembram que eu tinha comprado a minha salada de frango para comer. Mas, como ele chegou antes do combinado, né, eu não pude comer. E ainda por cima era proibido comer dentro da van por conta de toda a decoração que ele tinha feito lá. Partimos para Barreirinhas, só que esse rapaz da van, ele primeiro parou, acho que ficou uns 20 minutos, meia hora parado na frente do aeroporto, esperando umas pessoas que nunca chegaram. Foi o tempinho que eu tive para descer, sentar ali num banquinho ali em frente ao aeroporto e, enfim, fazer o meu almoço, comer minha salada. E o valor dessa van foi R$90 para ir e depois mais R$90 para voltar. Ainda teve mais uma parada numa padaria lá assim da estrada, que era muito legal, tinha bastante variedade de lanches, bolos, lanche natural e eram valores bem acessíveis. Então eu já aproveitei e já me abasteci um pouquinho com as coisas, né, para não precisar ficar mais gastando. E quando foi a noitinha, chegamos em Barreirinhas, gente, é bem afastado. E a pousada também não era logo na entrada de Barreirinhas, era mais afastada também. Lembra que eu comentei que eu não vi a minha mochilinha, só deduzi que ela estava lá no bagageiro da van? Pois é, minha mochilinha não estava lá, ela ficou esquecida lá no... É hall que fala? No hall? É hall que fala, né? Ficou esquecida lá no hall do hotel, lá em São Luís. E aí eu precisava ligar para lá para saber, para confirmar se estava lá mesmo ou se tinha sido perdida em algum outro lugar. Essa pousada não tinha telefone. O meu celular morreu lá, não tinha sinal. Então eu precisei usar o telefone do rapaz que recepcionou a gente lá, mas ele não gostou nada disso. Mas enfim, emprestou o celular, consegui falar com o hotel e a mochilinha estava lá, as recepcionistas já tinham guardado ela para mim. Ufa, que bom. Foi um alívio saber que estava lá, porém eu estava sem a minha lente de contato que eu uso na praia, né? Ia ficar cega lá na praia. Tava sem meu aparelho, sem escova de dente, tava sem sabonete, sem creme de corpo. Todos os itens críticos de higiene pessoal. Eu estava sem nada, estava zerada. Aí me virei lá, comprei escova nova e também utilizei algumas coisas emprestadas lá das meninas do grupo. Deu tudo certo. Mas fiquei cega na praia. Mas aí a gente vai chegar lá ainda. E nessa noite eu simplesmente apaguei, gente. Já tava começando a ficar com um cansaço. Gente, essa viagem ela me cansou tanto, que preferiria fazer mais voluntariados do que uma viagem dessa tão corrida. Sei que eu apaguei, dormi e foi muito bom, porque no dia seguinte o passeio para levar até os Lençóis sairia às 8, 7, acho que saía às 8, porque deu tempo da gente tomar o café da manhã. E esse passeio, se eu não me engano, também foi R$80 ou 90, alguma coisa assim. Quando realmente entrou na parte das dunas, dos lençóis, estava tudo seco. Tava tudo seco, porque a URB liberou esse pacote pra gente entre setembro e outubro, que são os meses que as piscinas naturais ficam secas. A gente andava lá com aquele jipe e era só dunas e dunas e a gente não teve aquela visão bonita assim de ir vendo todas as piscinas naturais, era só dunas. Depois o guia levou a gente para uma piscina natural, eu não sei se era a única que estava cheia, mas foi a única que eu vi com água. Ela era bem espaçosa e bem linda, gente. Eu fico imaginando, se fosse em outra época, se tivesse tudo cheio, eu acho que a visão ia ser bem bonita. Apesar que só as dunas, só as areias também foram bonitas, mas é que a gente vê assim fotos, a gente espera, né, ver aquelas várias piscinas naturais. Mas enfim, ele levou a gente nessa piscina natural que estava cheia e a água, gente, cristalina. Você entra assim, você vê tudo lá embaixo, assim, a areinha, seu pé, e é uma água muito boa para boiar. Dava para descer também de esquibunda, né, que fala quando tem aquelas areias assim bem próximo. Tinha algumas pessoas que estavam escorregando, descendo, caía assim na água. Tinha uma parte rasa e uma parte mais funda, e eu não sei nadar muito bem, mas eu consegui nadar, consegui boiar. Era uma água bem fácil para você conseguir flutuar assim.
Depois desse lugar, a gente saiu, passeio turístico, né, gente? Eu não sou fã, assim, de passeio turístico. Quando eu vou viajar, eu gosto de fazer coisas por conta e conhecer lugares que as pessoas locais indicam. Mas, enfim, em 4 dias, como é que você vai fazer tudo isso? Você tem que entrar nesses passeios mesmo de turista. Aí levou a gente para uma praia onde tinha uns restaurantes para almoçar. Gente, que praia linda, era muito lindo. A água também cristalina, bem calminha, assim, uma delícia. Então foram almoçar no restaurante e eu tinha um sanduíche natural. Lembra que eu me abasteci lá naquela padaria da estrada? E eu, gente, acho que estava tão cansada que o rapaz falou que o retorno era 2 horas e não sei, na minha mente eu coloquei como 4 horas. Não sei por que eu fiz isso, acho que devido ao cansaço. Então eu fiquei na outra prainha, assim, do outro lado lá, tranquila. Antes, assim, das 4, eu vejo o rapaz. Eu tava cega, né? Tava sem a lente de contato. E aí eu reconheci o rapaz, o guia, porque ele tava com a camisa amarela do Brasil. Aí eu falei, eu acho que ele tá me chamando. Enquanto a gente foi caminhando, eu, ai, que bonito e tal. E eu vi que ele tava estranho, com uma cara assim, né? De bravo, assim. E aí depois eu descobri que eu confundi os horários. O horário da volta era 2 e não 4, gente. E já era mais de 3h30, assim, mais ou menos, sabe? Ai, gente, que o cansaço não faz, né? Mas eu sei que o tempo todo parecia que eu era uma pessoa no mundo da lua, assim, porque eu tava tão cansada que eu não conseguia raciocinar. Tava demorando, assim, para absorver as coisas, as informações, e era tanto, paga aqui, paga ali, 89, 90 da van, não sei o que do passeio. E eu fui ficando meio assim, sabe, gente? Não sei se vocês já passaram por isso, uma canseira tão grande que você começa a confundir tudo na sua mente. Durou o dia todo esse passeio, voltamos para pousada lá em Barreirinhas, só o Caco. O grupo lá fez amizade com o pessoal e foram para um barzinho lá em Barreirinhas, lá no centrinho de Barreirinhas. Gente, eu mais uma vez fiquei dormindo. Eu tava muito cansada. E no dia seguinte, agora eu não lembro se era 5 ou 6 horas da manhã, aquela van do tapete vermelho, ia passar para buscar a gente de novo, para levar de novo lá para o hotel de São Luís do Maranhão, ou seja, mais 3 horas e pouco de estrada. No dia seguinte, levantamos, demos de cara com uma van mais simples, outro motorista. Gente, eu amei. Não sei se era uma perua, acho que era uma perua. E eu amei, porque daí eu pude comer dentro da perua, porque a gente saiu bem antes de ser servido o café da manhã lá na pousada. Nem o café da manhã a gente pôde aproveitar, só um dia, né? Paramos novamente nessa padaria que eu comentei, aí eu já me abasteci mais um pouquinho. Chegamos com o dia bem claro lá em São Luís do Maranhão, só que no caminho eu fui começando a ficar com cólica, com enxaqueca. Eu falei, ai, não acredito, além de todo esse cansaço, essa viagem boba, e tô gastando e ainda vou ficar com cólica e enxaqueca. Chegamos lá e eu já tava imprestável. Gente, olha só, eu estava fazendo um mochilão, viajando tranquilamente, para depois, no final de tudo, ter esse batidão. Não tava nesse ritmo. As meninas foram aproveitar a praia, eu fiquei lá no hall do hotel esperando liberar um quarto, porque ainda não estava liberado o quarto. E eu fiquei lá esperando, com cólica, carregando meu celular, meio que quase querendo deitar lá no sofá. Enquanto eu esperava ali no hall do hotel, eu quis almoçar, então eu tinha ficado de olho quando a gente estava dentro da van, porque assim, o hotel ficava num bairro meio chique lá, sabe? E eu lembro que quando o pessoal foi comer lá naquele restaurante, que eu não comi, os preços eram meio salgados para mochileiro. Então eu prestei atenção que a van tinha passado numa rua que destoava de todo aquele bairro ali do hotel. Era uma rua bem simples e eu vi que tinha uma placa, restaurante, almoço, alguma coisa assim. Aí eu fui até lá e que bom que eu fui, porque daí tava servindo almoço lá, era um prato feito, bem servido, e tinha água também para acompanhar, e eu paguei apenas R$15. Pessoal, eu não tava sentindo falta de mais praia não, porque como eu falei, eu já estava no final do meu mochilão, então já tinham sido 2
2 meses só em praias maravilhosas lá do Nordeste. Por isso que eu preferi conhecer o centro de São Luís, preferi, quando eu tava ali com cólica, ficar quietinha, só ir comer, e voltei ali pro hall do hotel, até que a moça conseguiu um quarto para mim, liberou o quarto. Aí sim, eu subi, descansei, tomei um remédio, e quando foi lá pelas 7 horas mais ou menos, eu levantei, consegui tomar um banho e eu desci para tomar um sucão, porque nesse hotel tinha um restaurante. E depois eu comi o restante da comida lá que eu tinha comprado lá de R$15, porque não consegui comer tudo, mas eu levei uma quentinha para comer na janta. E depois disso, claro, eu fui dormir, porque na madrugada seguinte, 5 horas da manhã, a gente saiu do hotel em direção ao aeroporto mais uma vez. Fomos de, não sei se foi Uber ou se foi táxi, e saímos 5 horas da manhã para poder dar tempo de pegar o voo, que eu já não lembro mais que horas ia ser, mas ia ser bem cedo, 6 e pouco, 7, alguma coisa assim. Resumo da ópera. Primeiro dia, chegada em São Luís do Maranhão à noitinha. Segundo dia, conheci o centrinho histórico de São Luís do Maranhão pela manhã, depois comprei minha salada e fomos para Barreirinhas, na van do Tapete Vermelho. E chegamos lá à noitinha, bem cansadas. Terceiro dia, o passeio lá para os Lençóis, que estavam secos. E o quarto dia, a saída de Barreirinhas, praticamente de madrugada, para podermos chegar ao hotel e na madrugada seguinte também irmos para o aeroporto para ir embora. Esse foi o resumo. Então, na minha opinião, foi uma viagem onde eu fiquei dentro de van, perua, muitas horas, dentro de Uber também. Os passeios realmente que dava ali para fazer era tudo correndo, ou então ponto muito turístico para almoçar, tudo muito fora do orçamento de um mochileiro. Porque que a minha experiência não foi legal com esse pacote, porque é um pacote muito rápido, 4 dias. Recomendo que você fique no mínimo de 7 a 10 dias, para você poder conhecer um pouquinho das coisas com um pouquinho mais de calma, sabe? As pessoas que estavam comigo, elas nem conheceram também o Centro Histórico de São Luís. Dei uma pausada aqui no vídeo para fazer uma reflexão com vocês, porque viajar é muito mais do que você simplesmente chegar no lugar, ir no ponto turístico, fazer sua foto e ir embora, sem conhecer a cultura local, sem ter um mínimo de conhecimento da história do local onde você está pisando pela primeira vez. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem muita história do descobrimento, tantas coisas muito relevantes. A gente precisa ter um tempinho a mais para, além disso, também conhecer um pouquinho mais, e isso inclui conversar com moradores locais, ter curiosidade de saber qual que é o costume, cultura, qual que é a comida regional, sabe? Esse tipo de coisa, gente. Não simplesmente chegar e como se fosse se apossar do lugar. Chega lá, ser o turista que tira foto e vai embora. Então é melhor que você faça sua viagem por conta, não depender desses pacotes, porque daí você vai ficar preso a ter que fazer esses passeios muito turísticos também, que te levam para lugares onde você tem que comer de forma cara. Tem outras opções para você fazer. Você não precisa necessariamente almoçar ali onde os guias te levam, porque eles já têm ali, né, não sei como eles fecham ali um acordo e eles levam todo mundo para aquele restaurante X. Eu não lembro quanto que custou esse pacote, né? Foi uma troca aí que a UB fez pra gente, mas eu vou deixar aqui quanto tá custando esse tipo de pacote hoje. Mas, gente, você comprando uma passagem com antecedência, por exemplo, no aplicativo do Passagens Imperdíveis, pela 123 milhas, comprando com meses de antecedência, você vai conseguir um preço bom na passagem. Se você estiver disposto a fazer um intercâmbio voluntário, que foi o que eu fiz na maioria do meu mochilão, você vai trocar o seu trabalho pela hospedagem, ou seja, você não vai ter custo com hospedagem. Ou também, se você não quiser fazer dessa forma, quiser ficar num hostel, que é bem mais em conta, quarto compartilhado é mais em conta. Se não quiser um quarto compartilhado, pode pegar um hostel também com quarto individual, ou até mesmo uma pousada aí com uma promoção, se você é de pousada. Para mim não valeu por conta disso, por conta de toda essa correria. Eu não consegui aproveitar direito os passeios, porque foi uma época que não era muito boa. E detalhe, não vai entre setembro e outubro, porque senão você vai ver somente dunas e areias, você não vai ver
ver as piscinas naturais lá dos Lençóis Maranhenses. Mas, gente, o local me pareceu muito bonito, muitas pessoas solícitas também. Não tô criticando São Luís do Maranhão, tá bom? Somente a forma como foi que eu conheci esse lugar. Tanto é, gente, que eu quero mais pra frente voltar pra lá com mais tempo, do meu modo de viajar, de repente fazendo um mochilão. Então eu acho que não valeu a pena o investimento nesse pacote. Afinal de contas, a gente trabalha, dá duro para conseguir o nosso dinheiro, quer viajar, conhecer novos lugares, mas a gente tem que valorizar o dinheiro que a gente ganha. A gente não pode ir fazendo qualquer coisa. Mas, se mesmo assim você ainda gosta desse tipo de viagem de pacote, pegue então um pacote que ofereça mais dias para você. Mas saiba que você vai ficar preso ali a passeios mais caros, preso a horários de van, de saída. Praticamente, gente, eu nem dormia direito porque tinha que acordar toda hora, tinha que acordar de madrugada para pegar alguma van, para pegar algum Uber, alguma coisa que ia passar, sabe? Essa foi a minha experiência. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, me conta se você já teve alguma experiência assim também, de achar que você acabou perdendo dinheiro numa viagem que você nem aproveitou. Se inscreva aqui no canal, porque se você caiu aqui de paraquedas, esse é o quadro Diário de Viagem, mas a gente tem outros quadros, o do Delivery e também do SVP. Será que vale a pena? Que eu faço o teste para vocês verem se vale a pena comprar aquele produto ou não. E eu vou ficando por aqui. Até mais!